Muito bem, pessoal, de volta com você que acompanha o LAC Concursos. Link seu sucesso novamente aqui na área, o professor Edenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, hein? Novamente na condução desse projeto pedagógico, que é muito mais do que isso, é um projeto de futuro que visa a sua qualificação para que você tenha grandes desempenhos, para que você alcance a sua tão sonhada aprovação. Vamos nessa, pessoal, continuando o nosso estudo sobre os governadores e prefeitos do período republicano. Já estamos na nossa segunda parte. Você está ligado que a gente falou, num primeiro momento, sobre os principais governos sergipanos ao longo do período chamado de Primeira República ou República Velha. Falamos que naquele contexto histórico, vários episódios marcantes ocorreram na história de Sergipe. Agora chegou a vez da gente conversar um pouco sobre os principais aspectos de cunho político, econômico, social, ocorridos em dois contextos históricos fundamentais e que costumam aparecer bastante nas provas relativas à história de Sergipe, que são os períodos da Era Vargas, 1930 a 1945, e do regime militar, compreendido entre 1964 e 1985. Então, a gente vai fazer uma análise danada de boa, uma baita interpretação dos principais fatores, aqueles fatores que são extremamente relevantes e que você deve, com certeza, abstrair esse conhecimento, porque são assuntos muito relevantes e, mais do que isso, são muito recorrentes nas provas. Então vamos lá, a resolução é a seguinte, pessoal, seguir em frente. Eu sei que tem muito conteúdo para você estudar, eu sei que no edital tem uma ementa gigantesca, mas não adianta reclamar, aqui nós não aceitamos mimimi, você tem que pegar e estudar com muito afinco, é foco, força e fé que você vai conseguir o seu objetivo. Afinal de contas, a fé na vitória deve ser inabalável. Sem mais blá blá blá, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal, falando sobre a Era Vargas. Vamos falar do período em que Getúlio Vargas ocupou a presidência da República no Brasil. Foram 15 anos direto, pessoal, direto e reto, 15 anos sem tirar da presidência, evidentemente, sua mente poluída. 15 anos durou a Era Vargas, de 1930 até 1945. Como é que Getúlio Vargas chegou ao poder mesmo, pessoal? Tá lembrado da aula anterior? Getúlio Vargas chegou ao poder através de um movimento político-militar que teve apoio de parte do Exército Nacional, muitos tenentes aderiram a esse movimento, teve apoio de setores das classes médias urbanas, teve apoio do Partido Democrático de São Paulo e que conduziu Vargas ao Palácio do Catete. Esse movimento entrou para a historiografia brasileira como Revolução de 1930. Então, professor, quer dizer que a Revolução de 30 não foi tão revolução assim? Exatamente, a Revolução de 30 foi um golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas à presidência da República. E aí ele instalou-se no Palácio do Catete no governo provisório. O governo provisório estendeu-se de 1930 até 1934. Posteriormente veio o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. E depois veio o chamado Estado Novo, a ditadura Vargas, que se estendeu de 1937 até 1945, totalizando aí 15 anos de Vargas na presidência da República. Olha ele aí, Getúlio Vargas, o presidente que mais tempo ocupou o cargo
em toda a história do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses períodos que compõem a chamada Era Vargas, começando pelo governo provisório, a chegada de Vargas ao poder. Isso lá no finalzinho do ano de 1930. A Revolução de 30 começou em 3 de outubro. Em 3 de novembro ele estava lá no Palácio do Catete, já era presidente provisório do Brasil. Então, durante essa fase, algumas das medidas tomadas pelo presidente Vargas são afastar os antigos inimigos políticos. Quem eram os inimigos políticos da Aliança Liberal? Eram as antigas oligarquias que dominavam o cenário político desde o início da proclamação da República. Então, para cada estado do Brasil, Vargas indicou um interventor federal, uma pessoa de sua máxima confiança para administrar os estados. São os interventores federais que, via de regra, eram tenentes que haviam apoiado a Revolução de 1930. Em relação a Sergipe, que é o que nos interessa na aula de hoje, pessoal, nomeação do tenente Augusto Maynard. Ele, tenente, que havia participado do movimento tenentista em 1924 e 1926 e que apoiou a Revolução de 30, foi interventor federal em Sergipe entre os anos de 1930 e 1935 e montou um governo, montou lá o seu staff governamental com militares leais e também com civis que apoiaram a Revolução de 30 e que apoiavam essa nova ordem política no Brasil, agora conhecida como Era Vargas. E ao mesmo tempo, pessoal, esses interventores estavam lá não apenas para garantir a ordem social, para garantir a consolidação da Revolução de 1930, eles estavam lá também para combater os antigos detentores do poder. Os antigos detentores do poder eram as oligarquias agrárias, os coronéis. Então vai ter esse atrito envolvendo os interventores federais em vários estados brasileiros com as antigas oligarquias agrárias que durante muito tempo comandaram a estrutura política local. Durante o governo provisório de Vargas, pessoal, ao longo do governo provisório, que são 4 anos, começa em 1930, a chegada de Vargas ao poder, vai até 1934, é um provisório bem longo, né? Convenhamos. 4 anos de interinidade, é um período longo, um período extenso, é um mandato, pessoal. É brincadeira. Getúlio Vargas fica de maneira provisória no poder político no Brasil durante 4 anos. E ao longo desses 4 anos, que são tomadas as primeiras medidas, Getúlio Vargas cancela a Constituição de 1891, ele passa a governar através de decretos-lei. Getúlio Vargas cria as primeiras leis trabalhistas no Brasil. Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, cria o Ministério da Educação. E outra coisa importante que acontece nessa fase também é um movimento capitaneado por São Paulo que visava a retomada do poder político. Esse movimento denominou-se Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Um movimento que se escondia atrás da bandeira constitucionalista, mas que também almejava um contragolpe. Gente, acompanha comigo aqui. Quem é que estava no domínio do poder político no Brasil até 1930? Ganha um doce quem acertar. É isso mesmo, é São Paulo. São Paulo, até 1930, tinha o controle da estrutura política nacional. Foi desalojado do poder com a chegada de Getúlio Vargas.
Então São Paulo, a velha oligarquia paulista, vai tentar um contragolpe, vai tentar dar uma rasteira no Vargas. Esse movimento chamou-se Revolução Constitucionalista de São Paulo, aconteceu em 1932, o início desse movimento foi no dia 9 de julho e tinha lá o movimento MMDC, que eram as siglas dos nomes dos estudantes de Direito do Largo de São Francisco que foram mortos no conflito, no combate com a polícia. MMDC, Miragaia Martins, Drauzio e Camargo. Então, pessoal, esse movimento aqui durou cerca de 2 meses. São Paulo não teve o apoio de vários outros estados brasileiros. São Paulo esperava que muitos estados engajassem nessa luta contra Vargas, chamando Vargas, inclusive, de ditador, de autoritário, autocrático. Só que ninguém embarcou nessa de São Paulo. Apenas um destacamento militar do sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, é que acompanha São Paulo nesta aventura deslocada. Do ponto de vista militar, São Paulo é derrotado, mas do ponto de vista político, podemos considerar que há um avanço, há uma vitória, porque Vargas convoca eleições para o ano de 1933. Eleições estas que escolheram os representantes, os parlamentares brasileiros, que deveriam redigir uma nova Carta Magna para o Brasil, que foi a Constituição de 1934, uma Constituição liberal, inspirada na Carta Magna da República de Weimar, da Alemanha, do pós-Primeira Guerra Mundial. Uma república, era uma Constituição, estabelecia república federalista, democrática, garantia de direitos constitucionais, assegurou o voto secreto, assegurou o direito de voto para as mulheres. Então é uma Constituição liberal. E vale dizer também que essa Assembleia Constituinte que aprovou uma nova Carta Magna para o Brasil também elegeu Getúlio Vargas para mais 4 anos de mandato. Perceba o contexto. Vargas já tinha ficado 4 anos no poder, de 1930 até 1934. Ele ganhou mais 4. Foi eleito indiretamente pela Constituinte, então deveria governar até 37, só que, aliás, até 38, né? 34 mais 4, 38. Deveria governar até 38, só que ele não governou até 38. Haha! Pensa que Vargas era bobo? Nada disso, nem a cara de bobo ele tinha. Ele deu um outro golpe posteriormente para estender ainda mais o seu mandato, implantando uma ditadura, mas isso a gente ainda fala na aula de hoje. Calma aí, ó. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Devagar com andor que o santo é de barro. Por enquanto, estamos falando do período do governo provisório, os principais acontecimentos aqui, e o término desse período é justamente com a aprovação da Constituição de 1934, que foi promulgada e concedeu mais 4 anos de mandato para Getúlio Vargas, inaugurando o chamado governo constitucional. Governo constitucional, havia uma Constituição vigente no Brasil, uma Constituição promulgada, uma Constituição de cunho liberal democrático. Olha só, pessoal, temos aqui, em relação a Sergipe, o governo de Heronides. Vamos lá, o nome do cara é Heronides de Carvalho. Governou de 35 até 37. Nessa época, temos a vitória de setores conservadores na política sergipana. E aí, logicamente, a tradicional oposição dos
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a estudarem conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.